Na maioria das vezes, os homens recorrem aos serviços de saúde apenas quando a doença está mais avançada, o que gera maior sofrimento físico e emocional do paciente e da sua família. E quando se fala em um homem ir a uma consulta médica, muitas pessoas pensam logo no exame de próstata. Mas outras doenças também devem chamar a atenção do universo masculino. A idade pode chegar, mas os cuidados precisam ser frequentes. As doenças começam a aparecer no mundo masculino em qualquer faixa etária. Os problemas que mais afetam a saúde do homem, seja na infância, adolescência ou na fase adulta, precisam de atenção. Segundo o Ministério da Saúde, nos últimos 5 anos, o percentual de homens com obesidade nas principais capitais brasileiras cresceu de 11,4% para 14,4%. A principal causa apontada foi a falta de um estilo de vida mais saudável, com alimentação balanceada e a prática de exercícios físicos. A gente, quando fala, por exemplo, em uma alimentação saudável e exercício físico, a gente está pensando em saúde respiratória, melhora do fôlego, melhora cardiovascular, mas da próstata também, inclusive, é fundamental, reduz o fator de risco para câncer de próstata. Uma alimentação saudável, com menos gorduras animais saturadas e exercícios físicos regulares, isso vai fazer uma melhora, uma redução dos índices de câncer e mesmo na presença do câncer, que normalmente eles sejam menos agressivos. É o que, no geral, a gente acaba percebendo. Na infância, as doenças citadas incluem fimose, infecção urinária e prostatite, que é uma inflamação da próstata. Já entre adolescentes, a lista destaca arritmia cardíaca, doenças sexualmente transmissíveis e ejaculação precoce. A incontinência urinária é muito trabalhada pela Sociedade Brasileira de Urologia, que eu faço parte. Ela não é exclusiva dos homens, você tem mulheres também. Mas na questão dos homens, normalmente é relacionada à questão prostática. Ele começa a próstata aumentar, ele começa a não conseguir segurar a urina. Começa a urinar nos bares, começa a urinar em tudo que é lugar, inapropriado, é óbvio, né? Então, na verdade, a incontinência urinária é uma realidade, não só para homens como para mulheres, mas também com essa tendência a ser muito presente a partir dos 50, 60 anos para cima. Jovens é incomum. Hoje a urologia avançou muito nos diagnósticos. Você tem exames sofisticados que já são ofertados à população de modo geral, como um exame chamado urodinâmica, que é como se fosse um gráfico, que você bota um aparelhinho na uretra, você vai ver como é que essa bexiga está funcionando. E a partir desse exame, que já é ofertado hoje no Rio de Janeiro muito facilmente, você tem como fazer o tratamento adequado. Lembrando que o tratamento é individualizado. Cada paciente vai ter um problema. Tem paciente que tem incontinência porque a próstata está aumentada, então ele tem que tratar a próstata inicialmente. Não, ele tem incontinência porque ele fez uma radioterapia, ele vai ter que ser tratado de maneira diferenciada. Não, ele tem incontinência porque ele é muito tenso, ele é muito estressado e fica urinando toda hora, que é a bexiga hiperativa, também é um tratamento diferenciado. Então, é muito importante os exames com especialistas para que seja feito o diagnóstico. Qual é a origem dessa incontinência? Para você poder tratar o problema, né? A incontinência, na verdade, é o efeito do problema. Que a pessoa começa a urinar, urina nas calças, perde urina na rua. Esse é o efeito. Vamos para a causa. Qual é a causa desse problema que é mais importante? Na fase adulta aparecem doenças como cálculo urinário e diversos tipos de câncer. As doenças renais, cálculos, que eu trato, eu opero isso com muita frequência, não. Eles eram mais frequentes em homens. Atualmente as mulheres já estão quase tendo a mesma incidência. Porque a mulher hoje já se alimenta como homem, a mulher já está no mercado de trabalho como homem, já está no calor, já está vivendo no trabalho, né? Quanto as mulheres motoristas de ônibus e outras coisas que a gente tem visto. Então, nesses profissionais que ficam muito no calor, o cálculo tem maior incidência. Como a mulher está ocupando esse espaço, você já vê hoje na prática clínica as mulheres tendo tanta frequência de cálculos urinários. Realmente o cálculo merece um estudo, né? Merece um tratamento adequado. Hoje nós fazemos cirurgia laser no próprio hospital universitário, que é público e gratuito. Nós já fazemos cirurgia laser para cálculo renal. Os tratamentos evoluíram muito nesses últimos tempos, mas é uma doença comum também no Brasil. Por fim, na terceira idade, integram a lista diabetes, hipertensão arterial e disfunção erétil, que, segundo o médico Walter Javaroni, pode desencadear outros problemas. E os estudos mostram que 3 anos antes de um infarto agudo do miocárdio, o homem pode já ter sinais de falhas eréteis. Então a gente considera hoje a dificuldade de ereção um marcador precoce de risco cardiovascular. Então o correto é, as falhas de ereção acontecem e são frequentes
procure o seu médico, pode ser o seu clínico geral, para ele ajudar você a identificar se a pressão está bem controlada, se o açúcar por acaso não subiu, se o colesterol não está muito alto, ou seja, identificar fatores de risco que podem ser removidos. As doenças cardiovasculares são responsáveis por 29,4% das mortes no Brasil e 60% dos casos em homens com idade média de 56 anos. A principal característica dessas doenças é o acúmulo de placas de gordura nas artérias ao longo dos anos, impedindo a passagem do sangue. Consultas periódicas e um estilo de vida mais saudável são as melhores formas de evitar essas doenças graves. Não esperar que apareçam sintomas, né? Isso vale para todas as áreas, cardiovasculares, respiratórias, gastrointestinais, mentais. Procura se prevenir, isso é uma coisa que desde tempos remotos a gente já vem comentando isso, que é importante fazer uma consulta anual, especialmente, não vou dizer que somente, mas especialmente após os 40 anos, os homens e mulheres começam a ter mais predisposição a certas doenças. Então procurar fazer o exame preventivo, tanto para a saúde cardiovascular, como avaliação de glicose, açúcar no sangue, colesterol. Isso tudo é muito importante para evitar problemas. E se esses problemas aparecerem, que eles sejam os mais iniciais possíveis, que possam ser tratados da maneira mais tranquila, menos agressiva e menos sofrida para o paciente. É isso que a gente tem percebido cada vez mais. Tanto para o tratamento de doenças cardiovasculares quanto para doenças da próstata, os tratamentos têm sido cada vez mais suaves. Os pacientes toleram muito bem isso e têm uma qualidade de vida muito boa após esses tratamentos. Então, prevenção é tudo, lógico. O Repórteres desta semana fica por aqui, sempre agradecendo a sua companhia. Obrigado e até o próximo programa.